A ordenação de Arão e seus filhos. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico capítulo 8, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 8. E depois desses pedidos, eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 4, que diz: O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e os cestos de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Portanto, o que nós vemos aqui agora é a ordenação de Arão e dos seus filhos. E como nós pedimos aqui no início do estudo, leia todo o capítulo, porque lá no final do capítulo você vai perceber que Arão e os filhos dele têm que ficar ali, então, separados durante 7 dias ali, que é o período de santificação dele. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse texto, é necessário recordarmos de algumas coisas que já falamos aqui ao longo do estudo do Pentateuco. E lembre-se, o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas mais propriamente aqui no livro de Êxodo, final do livro de Êxodo, e aqui também no livro de Levítico. Então, o que nós temos visto até aqui? O que nós percebemos é que lá no capítulo 28 de Êxodo, foi ali então selecionado Arão ali e a sua família como uma família sacerdotal. E foi falado ali a respeito também das vestes que eles deveriam utilizar. Também falou a respeito, lá no capítulo 29, do modo da consagração deles ali. E a gente percebe que isso está no meio de 2 eventos. E quais que são esses 2 eventos? O primeiro evento, que vai falar a respeito, então, lá do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 27, vai tratar a respeito da edificação do tabernáculo, e depois do capítulo 30 até o capítulo 34, a respeito da legislação da aliança, e depois do 35, capítulo Êxodo 35 até o 40, vai falar a respeito então do tabernáculo, da sua construção, dos seus mobiliários ali. E o capítulo 40 vai terminar falando então que veio a glória do Senhor sobre a tenda do encontro. E portanto, quando nós entramos agora aqui em Levítico, e lá em Êxodo, então, estava falando como que deveria ser, o que deveria ser, qual que era a função, então, ali dos sacerdotes, na verdade, do tabernáculo, e como que deveria ser feito. Então, o tabernáculo fica pronto ali no capítulo 40 de Levítico, mas agora, antes de consagrar aqui Arão e seus filhos para o sacerdócio, é necessário falar a respeito das ofertas. Então, primeiro vem essa orientação das ofertas, para ir depois, então, consagrar ali Arão e seus filhos, porque a partir de agora eles vão executar aquilo pelo qual eles foram chamados. E, portanto, o que nós percebemos aqui é de todo um cuidado, nós percebemos aqui todo um ritual para poder colocar Arão e seus filhos consagrados ali. Eles precisam se retirar, como já falamos aqui, durante 7 dias. Então, diz aqui, eu quero ler com vocês aqui
é, o versículo 32. Eu vou começar aqui no versículo 31, então, Levítico capítulo 8, versículo 31. Moisés, então, disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Versículo 32. Depois queimem o restante da carne e do pão. Versículo 33. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês. Pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. Portanto, eles ficaram ali 7 dias para se consagrarem ali ao Senhor e poderem executar aquilo pelo qual eles foram chamados e separados. E algo que nós queremos trazer aqui para o estudo de hoje é que isso tudo aqui simboliza e aponta para Jesus. Nós percebemos, quando nós lemos os evangelhos, como que foi a vida de Jesus, a dedicação dele, que ele começa sendo então ali apresentado no templo, então foi circuncidado ao 8º dia, portanto, Jesus cumpriu todo esse ritual aqui, né, de consagração para o ministério dele. Jesus começa com algumas coisas que nós vemos aqui, como por exemplo, quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, então ele ficou ali 40 dias por 2 vezes, não é verdade? 40 dias ali se consagrando ao Senhor ali e recebendo, portanto, da parte do Senhor a lei para poder apresentar para o povo e ensinar o povo. E a gente vê ali também Jesus tirando 40 dias, e Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde ele passou 40 dias ali jejuando, e ao final dos 40 dias, diz o texto bíblico que ele teve fome, e depois ele começou o ministério dele. Então, por que estamos contando essas histórias aqui? Para nós mostrarmos como que são parecidos aí, né? O ministério que foi trazido da parte de Deus para aqui, para os levitas e para Jesus, que é esse nosso sacerdote, e como diz lá o autor aos Hebreus lá, o nosso sumo sacerdote. Portanto, Jesus é esse sumo sacerdote que se apresenta, faz essa intermediação entre nós e Deus. Isso fica claro nas palavras de João, ali na primeira epístola, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Portanto, nós percebemos aqui Jesus sendo, então, esse intercessor. Em outras traduções, vai trazer a palavra advogado. Portanto, esse que vai nos representar ali diante do Senhor. E esse seria, então, né? Jesus é, então, o sacerdote perfeito. Quando nós olhamos aqui para a história, e vamos ver aqui ao longo aqui de Levítico, de Números, Deuteronômio, principalmente, né, quando Moisés vai reescrever ou escrever tudo que aconteceu ali em Deuteronômio com relação a esses 40 anos que eles vão passar aqui no deserto. Portanto, nós percebemos aqui que esses sacerdotes, eles falharam, se corromperam, como dois filhos de Arão vão se corromper, e depois, quando estivermos lendo e estudando Números, nós vamos
aprofundar um pouco na história deles ali e de como que eles se corromperam, né? Então nós percebemos aqui que mesmo que eles foram separados aqui durante 7 dias, como nós vimos aqui, com esse propósito de se santificar para viverem todo o ministério deles ali, dois dos filhos de Arão então vão se corromper. Mas nós temos um sacerdote incorruptível diante do Senhor. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, mas de todo o mundo. Portanto, isso tudo que nós vemos aqui nesse capítulo 8 aponta para Jesus, que é o sacerdote, que é o sumo sacerdote perfeito, aquele em que não há mancha, aquele em que não há mácula, que não pecou. Portanto, porque ele não pecou, ele é esse perfeito, ele é esse sacerdote perfeito, aceito pelo Senhor e que faz propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, mas do mundo inteiro. E essa propiciação foi feita ali na cruz do Calvário, quando ele morreu ali no meu e no seu lugar. E, portanto, quando nós olhamos e observamos, então, aqui o início do sacerdócio, aqui é o início, mas depois o fim do sacerdócio acontece com Jesus, porque ele é o sacerdote perfeito. Então, o Senhor vai levantando depois de Jesus, aí nós vemos ali apóstolos, nós vemos presbíteros, nós vemos pastores, todos estes sendo levantados para o Senhor, mas que não conseguem e não foram chamados para fazer a função que Jesus fez e exerceu ali na cruz do Calvário. Portanto, esses presbíteros, esses pastores, esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, eles servem para ajudar uns aos outros na caminhada, trazendo ali então os mandamentos do Senhor, mostrando para a gente qual que é o sentido na nossa vida, compreendendo através das Escrituras o propósito do Senhor para cada um de nós, que é irmos e fazermos discípulos de Jesus. Preste atenção, a nossa função é fazermos discípulos de Jesus e não discípulos de nós mesmos. Nós precisamos, portanto, sempre estar apontando ali para Jesus. Se no passado essa ordenação de Arão e dos filhos dele apontavam para um futuro em Jesus, nós hoje apontamos para um passado Jesus, Jesus que é o nosso modelo, é o modelo perfeito, e portanto nós temos essa certeza desse então sacerdócio eterno de Jesus, e precisamos apontar sempre ele sendo o nosso modelo, sempre sendo o nosso modelo perfeito. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.